Dom Vigano será excomungado da Igreja Católica Apostólica Romana, sim ou não? Ele se pronunciou aí, deu uma declaração em resposta às acusações que ele está recebendo do Vaticano. É sobre isso que nós vamos falar e entender um pouco mais hoje. Mas lembrando, não esquece do seu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando que todos os comentários, você gostando ou não das pessoas que aparecerem aqui, devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Você que não está entendendo nada do que está acontecendo, vamos fazer um breve resumo aqui. No dia 20 de junho de 2024, o arcebispo Carlo Maria Vigano, ele compartilhou aí no seu perfil do X uma declaração, né, um documento que foi enviado pelo Dicastério da Doutrina da Fé, que enviaram aí por meio de um e-mail, afirmando que eles estavam iniciando um processo penal extrajudicial contra ele, com a acusação dele ter cometido um crime de cisma. O que é o crime de cisma? De dividir a igreja, né? Então, acusando dele ter negado a legitimidade do Papa Francisco e de ter rompido a comunhão com ele, e ainda de ter rejeitado o Concílio Vaticano II, que é muito, muito polêmico nos tempos de hoje, né? Então, ele foi convocado aí pelo Santo Ofício para se defender pessoalmente ou representado por um advogado canônico no dia 20. Então, essa carta foi disponibilizada no dia 11 de junho para o arcebispo e ele teria que ir no dia 20 e dar essa defesa até o dia 28 de junho, senão ele seria julgado mesmo na sua ausência, né? Isso que diz a carta aqui, logo no finalzinho, nesses últimos parágrafos aqui. Carta essa que foi escrita pelo Monsenhor John Kennedy, que é secretário aí, né, da disciplina da doutrina do Dicastério para a Doutrina da Fé, tá bom? Inclusive, ele até acrescentou aqui, né, além desse trechinho que ele resume o que está na carta, ele fala que ele acredita que essa sentença já tenha sido decretada, ou seja, já tem uma resposta, ele não precisa ir lá e se defender, visto que se trata de um processo extrajudicial, e que ele considera as acusações contra ele uma honra, ou seja, ele não acha que ele foi injustiçado ali, né, no sentido assim, eu estou aqui lutando por isso. Acredito que a própria formulação das acusações confirma as teses que repetidamente defendi em vários discursos. Não é por acaso que a acusação contra mim diz respeito aos questionamentos da legitimidade de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, e a rejeição ao Vaticano II, que é o Concílio Vaticano II, que ele afirma que é um câncer ideológico, teológico, moral e litúrgico, do qual a Igreja Sinodal Bergogliana é uma metástase necessária. Então, no dia 11, o dicastério mandou, no dia 20, ele divulgou, que era quando ele teria que ou ir pessoalmente ou mandar um advogado canônico, né? E ele teria até o dia 28 de junho, né? E o que aconteceu no dia 28 de junho? No dia 28 de junho, sexta-feira, né? O Dom Vigano, ele disponibilizou aí uma carta em resposta a essas acusações, que seria a data, né, a data final aí para que ele pudesse apresentar a sua defesa sobre todas essas questões que ele tem passado em relação ao dicastério da fé, né, que está julgando ele aí. Então eu vou compartilhar aqui, só lembrando, gente, todos esses links eu vou deixar sempre no comentário fixado para que você possa entender melhor e ler. Não entendo nenhum idioma, Ju, não tem problema. Existe o tradutor no Google, aí você pode ir lá colocar do idioma, né, para o português. Eu vou deixar ele aqui traduzido para ficar mais rápido, para que nós possamos ler aqui, tá bom? Então, essa daqui é a declaração do Monsenhor Carlo Maria Vigano, né, sobre essa acusação de cisma. Então, ele diz aqui, né, ele inicia: quando penso que estamos no Palácio do Santo Ofício, que é o testemunho excepcional da tradição e da defesa da fé católica, não posso deixar de pensar que estou em casa e que sou eu a quem vocês chamam de tradicionalista que deveria julgá-lo. Assim falou o arcebispo Marcel Lefebvre em 1979, quando foi convocado para o antigo Santo Ofício na presença do prefeito cardeal Franco Sepper e outros 2 prelados, né? Então, ele reafirma aqui que, conforme no comunicado que ele deu ao X, no dia 20 de junho, ele não reconhece a autoridade do tribunal que pretende julgar
nem o seu prefeito e nem aquele que o nomeou. Ou seja, não reconhece quem está lá, né, que abriu esse processo contra ele, o prefeito da doutrina do dicastério da fé, que é Dom Victor Manuel Fernandes, e muito menos quem o nomeou, que é o Papa Francisco. Ou seja, não reconhece ninguém. Esta é a minha decisão, que é certamente dolorosa, não é o resultado de pressa ou de um espírito de rebelião, mas sim é ditada pela necessidade moral que, como bispo e sucessor dos apóstolos, me obriga em consciência a dar testemunho da verdade, isto é, do próprio Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele afirma que enfrenta essa aprovação com determinação, que vem saber que não tem razão para considerar, né, que ele não vê essa razão de considerar que ele está sendo separado da comunhão da Santa Igreja e com o papado, que sempre serviu com muita devoção filial e fidelidade, e que ele não poderia conceber um único momento da sua vida fora desta única arca da salvação, que a providência constituiu como corpo místico de Cristo, em submissão à sua divina cabeça e seu vigário na terra. E aí ele diz, né, que os inimigos da igreja temem o poder da graça, que opera por meio dos sacramentos, sobretudo o poder da Santa Missa, e que frustra aí os esforços de Deus para ganhar as almas, né? E que é precisamente essa consciência de poder e ação sobrenatural do sacerdócio católico na sociedade que está a origem feroz da hostilidade à tradição. Para você que não sabe, a Igreja Católica tem 3 pilares: a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia; a tradição, né, que vem por meio de todos os séculos, aliás, por meio dela também, nós temos a Bíblia de hoje, e o magistério, que está lá na figura do Papa e dos bispos, né? E ele está falando aqui que toda essa questão desse poder, né, o mal sabe sobre esse poder sobrenatural do sacerdócio, faz com que muitos sejam hostis à tradição, que é esse segundo pilar. E aí ele diz que o Satanás e os seus asséculos sabem muito bem a ameaça que a única igreja verdadeira representa seu plano anticristo. Estão subversivos que o romano pontífice denunciaram corajosamente como inimigos da igreja e da humanidade, são identificáveis na questão de ser inimigo da igreja, né? Então, a maçonaria, que ele afirma aqui, que infiltrou-se na hierarquia e conseguiu fazê-la depor as armas espirituais à sua disposição, abrindo as portas da cidadela ao inimigo, em nome do diálogo e da fraternidade universal. Conceitos que são intrinsecamente maçônicos, mas a igreja, seguindo seu divino fundador, não dialoga com Satanás, ela luta contra ele. Depois aqui ele também vai afirmando, né, sobre as causas da crise atual. Então ele vai dando alguns motivos, alguns cenários aí, por que existe essa crise, né? Aqui ele fala sobre o Concílio Vaticano II, ele reafirma sobre a questão também da igreja ter sido infiltrada pelos maçons, isso também já é uma fala muito recorrente de algumas pessoas, né? Que fala de toda a revolução, de que agora existe 2 igrejas, né? A igreja pós-conciliar e a igreja verdadeira de Cristo. E, inclusive, depois ele vem aqui, onde ele fala que existe, né, a igreja e a anti-igreja, né? E ele diz aqui que ele foi convocado pelo tribunal no lugar do Santo Ofício, acusado por cisma, né? Mas que existem pessoas aí que estão celebrando a missa de forma muito errada e que não tem toda essa tensão, né? Não tem essa sentença de condenação. E aqui ele também fala novamente de que as palavras que ele citou aqui, né? Bastaria para compreender o abismo que separa a Igreja Católica daquela que a substitui. Ou seja, hoje tem uma igreja e estão tentando substituir ela, que começou lá no Concílio Vaticano II, quando os ventos dos protestantes finalmente invadiram o corpo católico. Este episódio muito recente é apenas o mais recente de uma série interminável de pequenos passos, né? Das piscadelas de cúmplices com os próprios líderes da hierarquia conciliar, que tornaram possível a transição. Isso é uma formulação clara e inequívoca dos dogmas para a atual apostasia. A apostasia aí é quando nós renunciamos, né, ou abandonamos a fé ou a crença que nós temos, tá bom? Isso também está lá no Código do Direito Canônico. Então, depois ele fala aqui, né, que isso também é quando é afastado da verdade, relativizado e adaptando ao espírito do mundo. E ele pergunta, como teriam agido hoje os pontífices dos últimos séculos? Eles me julgariam culpado de cisma ou prefeririam condenar aquele que afirma ser o sucessor de Pedro, né? Juntamente comigo, o Sinédrio modernista julga e condena todos os papas católicos, porque a fé que eles defenderam é a minha. Os erros que Bergoglio defende são aqueles que ele, sem exceção, condenou. As palavras do mártir jesuíta Edmond Campion, em resposta ao veredito que considerou culpado da traição de 1581,
aplicam-se ao atual Vaticano, não menos do que fizeram então o defensor da fé. Ao condenar-nos, você condena todos os seus próprios antepassados. E aí também tem o argumento da hermenêutica da ruptura, ou seja, toda essa discussão, né, todas essas falas que mostram que existe um rompimento entre a Igreja Católica e essa Igreja Conciliar, como se existissem duas igrejas. E aí ele faz a pergunta: que continuidade pode ser dada entre duas realidades que se opõem e se contradizem? Entre a Igreja Conciliar Sinodal de Bergoglio e aquela bloqueada pelo medo da Contra-Reforma, da qual ele se distancia ostensivamente? E de que igreja eu estaria em estado de cisma se aquela que se diz católica difere da verdadeira igreja, precisamente na sua pregação do que ela condenou e na sua condenação do que ela prega? E aí ele fala que os adeptos da Igreja Conciliar responderão que isso deve à evolução do corpo eclesial e uma renovação necessária enquanto o magistério católico nos ensina que a verdade é imutável e que a doutrina da evolução dos dogmas é herética. Duas igrejas, certamente, cada uma com suas próprias doutrinas, liturgias e santos. Mas enquanto para o crente católico a igreja é una, santa, católica e apostólica. Para Bergoglio, a igreja é conciliar, ecumênica, sinodal, inclusiva, imigracionista, ecossustentável e gay-friendly. E depois ele vai discorrendo aqui, ele também cita, né, e lembra do arcebispo Marcel Lefebvre, que foi excomungado, apesar das pessoas dizerem que não. Ele foi excomungado, né, 3 vezes aí. Depois eu vou também deixar aqui os artigos, um dia a gente faz um vídeo mais específico sobre isso, tá bom? Mas os links vão estar aqui no comentário fixado. Então ele fala, bate na tecla ainda sobre a igreja sinodal, sobre o Papa Francisco, que ele não chama de Papa Francisco, ele chama de Bergoglio, porque não reconhece ele como Papa, né? Então ele fala que também o uso subversivo da autoridade, né? Ou seja, que ele entende aí que o uso subversivo da autoridade da igreja visando a destruição ou transformação numa igreja diferente daquela querida e fundada por Cristo constitui em si um elemento suficiente para tornar nula e sem efeito a autoridade deste novo sujeito que se sobrepôs maliciosamente à Igreja de Cristo, usurpando o poder. Por isso que não reconheço a legitimidade do dicastério que me leva ao julgamento. E a maneira como a ação hostil contra a igreja foi realizada confirma que ela foi planejada e intencional, porque de outra forma aqueles que denunciaram teriam sido ouvidos e aqueles que cooperam com ela teriam parado imediatamente, né? Certamente os olhos da época, a formação tradicional, a maioria dos cardeais, bispos e clero, o escândalo de uma hierarquia que se contradizia parecia uma enormidade a ponto de induzir muitos prelados e clérigos a não acreditarem que era possível princípios revolucionários e maçônicos, novamente, pudesse encontrar aceitação na promoção da igreja. E aqui ele fala também sobre o confronto, a corrupção como instrumento de chantagem, e se você não falar, ou seja, se ele não falasse, as pedras irão falar, né, que é até um trecho da passagem da Bíblia aí, né, e aqui ele inclusive lembra sobre algo que já foi condenado pela Igreja Católica, nós já falamos aqui na questão da mensagem que apareceu tempos depois de La Salette. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo, né? Então ele retoma toda essa questão, fala de outras questões aqui. Gente, o texto é muito grande, não dá para nós lermos todo aqui, e ele fala em defesa da igreja, minhas acusações contra Jorge Mário Bergoglio, a rejeição dos erros do Concílio Vaticano II, e aí a conclusão que vamos fazer aqui para nós encerrarmos, né? Aos fiéis católicos que hoje estão escandalizados e desorientados pelos ventos da novidade, pelas falsas doutrinas que são promovidas e impostas por uma hierarquia rebelde contra o divino mestre, peço-lhes que rezem e ofereçam seus sacrifícios e jejuns pela liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, para que a Santa Madre Igreja encontre sua liberdade e triunfo em Cristo. Depois deste tempo de paixão, que aqueles que tiveram a graça de serem incorporados a ela no batismo, não abandonem a sua mãe, que hoje está prostrada e sofredora, né? E aí ele coloca aqui também a data do dia 28 de junho. Bom, resumidamente, essa foi a fala do arcebispo Dom Vigano. Então, agora nós vamos esperar aí que o Vaticano se pronuncie sobre essa questão e também o resultado do julgamento desse processo extrajudicial aí sobre a acusação do cisma. Quando eu vi essa questão, novamente eu pensei, realmente a gente não tem mais nada para fazer dentro da Igreja Católica, né? Realmente as nossas paróquias não precisam de orientação, não tem outros problemas, é só maçonaria, máfia de Galém, o Papa Francisco, né?
E conforme eu fui lendo a carta dele, foi me dando muita tristeza, né? Muita tristeza, porque não parece que é um arcebispo. E eu estou falando isso da minha visão, tá? Não estou julgando ele porque eu não sou juiz, eu não fui chancelada para isso. Não é minha missão, não é minha função, mas estou dizendo aquilo que eu tive como experiência ao ler. Não é uma fala de um arcebispo, né? Que defende a tradição. Muito pelo contrário, algumas falas que estão ali na carta mostram exatamente o contrário. E me lembrou muito o que nós já vivemos na Igreja Católica com Lutero, na Reforma Protestante. Vocês lembram o que aconteceu? Vocês estudaram história, vocês lembram? As mesmas coisas que ele fala ali também são as mesmas coisas e os mesmos ataques, o mesmo nível de ataque que nós recebemos dos irmãos protestantes. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque é o que nós estamos recebendo há muitos meses, tanto aqui quanto no meu perfil do Instagram. Inclusive, né, Dom Vigano fala aí, usa uma frase que muitos têm usado, estou falando de católicos, tá? Em relação ao ecumenismo, que ele fala, né, que a igreja conciliar, ecumênica, sinodal, inclusive, imigracionista, ecossustentável, gay-friendly. E aí, quando nós vamos para os fatos, de fato, né? Nós pesquisamos a fala do Papa Francisco, as últimas falas do Papa Francisco em entrevista à CBS, que foi um soco no estômago de muitas pessoas, a gente vê que não se encaixa com o discurso, né? E também em questão do Concílio Vaticano II, que é agora uma moda de ficar atacando o Concílio Vaticano II. No caso do arcebispo, sim, ele estudou, mas muitos de nós nem nunca lemos direito, ou tem gente que nunca leu o Concílio Vaticano II, só lê uns trechinhos, ou se baseia nas falas de um arcebispo, de um cardeal, de um padre, que nós confiamos e deveríamos confiar. Só que eles começam a viver exatamente o que está nessa carta, né? Começa a deturpar. Como que ele não reconhece e ele afirma que os outros sucessores, os outros papados, né, os outros papas católicos não reconheceram o Papa Francisco. Bento XVI reconheceu o Papa Francisco. Existe uma linha de sucessão. Ele foi eleito legitimamente aí. Existem muitas pessoas, inclusive em uma postagem no Instagram que falou, e eu vou até repetir aqui porque eu achei muito interessante. É logicamente impossível o Papa ser herege e cismático. Ele vai cismar contra quem? Se a referência a ele, porque ele é o vigário de Cristo na Terra. É logicamente impossível um Papa ser herege, ele é o ponto infalível da fé. Porque o Papa Francisco seria ilegítimo, sua eleição foi regular. E aí a pessoa até fala, né, que o bispo tem tido, esse bispo, né, o arcebispo Dom Vigano, ele foi, tá com atitudes cismáticas, né, e quem está ao lado dele está contra o Papa. Igreja não é o que queremos ser. Quem faz isso se chama protestante. Então, teve alguns outros que falaram, né, sobre os documentos que são bastante questionáveis, como Amoris Laetitia, Traditionis Custódios, a questão do Fiducia Supplicans ainda, que tem muita gente que ainda tem dúvida, apesar de ter diminuído bastante, né, mas que de verdade, quando a gente lê, a gente não vê aquilo que as pessoas falaram, aquilo que os jornais soltaram, né, inclusive tem teólogos morais aí que já fizeram estudo, já vieram explicar para nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso. Então, o que nós devemos pensar sobre tudo isso? Nós não temos o controle disso. O que nós devemos pensar é a que ponto eu realmente sou católico, a ponto de conhecer os documentos da igreja, a ponto de levar mais em consideração um bispo, um cardeal, ou um grupinho de cardeais, ou levar em consideração uma história de mais de 2000 anos, toda uma tradição. O Concílio Vaticano II está na tradição católica da igreja. Você pode não gostar, pode existir inúmeros debates, gente, mas fazer com que ela saia da nossa tradição e que nada do que foi feito ali seja válido, sendo que muitos de nós somos frutos do Concílio Vaticano II. Eu sou fruto do Concílio Vaticano II. E eu não tenho vergonha disso. Existem erros de fala de bispos, atitudes? Tem, mas a gente acaba focando nessas teorias de maçonaria, de infiltração. Já repararam que cada hora é uma coisa? E um outro ponto aqui que eu quero deixar, né? O Papa Francisco, ele tá ficando mais velho, né? Ele tá ficando mais debilitado. E agora, nesse ano, vai sair a segunda fase do sínodo da sinodalidade. Então, agora é o meio do ano. O sínodo vai acontecer em outubro. Os ataques vão continuar sendo mais fortes. Ah, Ju, mas quem começou agora com o julgamento foi o Vaticano, né? Não foi o Dom Vigano. Dom Vigano já fala desde 2018. E a fala dele, a carta dele, é como se o Papa Francisco tivesse sido eleito agora, como se fosse outro Papa.
Foi eleito lá o Jorge Mário Bergoglio, que virou o Papa Francisco, e agora já virou outro. Parece que a gente teve uma eleição há um mês, porque eles estão retomando falas que já foram de antes. Então, é como se eles estivessem aproveitando, né? Isso é o que tem demonstrado, alguns têm falado isso também, que agora parece que está um pouco no final do papado, então eles têm que bater bastante para que ele não aguente, porque ele realmente está muito debilitado, né? Até por conta da idade e dos ataques que eles estão fazendo. A gente pode achar injusto esse processo, mas esse processo já acontece da Igreja Católica. Excomunhão, processo de cisma, não deve nos alegrar. Isso deve nos deixar muito tristes e, sim, nos colocar em oração. Mas nós devemos tomar muito cuidado com essas falas, gente. É o que eu sempre falo aqui. Tudo que ele falou ali, pega e pesquisa na internet. É o que eu sempre falo. E eu posso dizer que todas as vezes que eu pesquiso, eu encontro incongruências nessas questões de fala, dessas defesas das tradições. Aliás, na própria fala aí, uma coisa vai tirando a outra, vai contradizendo a outra. Eu defendo a tradição da igreja, mas você está negando o magistério da igreja. Eu defendo a tradição da igreja, menos o Concílio Vaticano II. Existe uma frase de Monsenhor Jonas Habib que é muito real. Aquilo que é tudo, não existe uma exceção. É tudo dentro da Igreja Católica. Bom, em resumo é isso, né? Que é uma história muito longa, mas que você possa assistir este vídeo até o final e também assista o outro que nós deixamos aqui sobre Dom Vigano. Fizemos uma live sobre isso também, tá bom? Todos os links sobre essas questões vão estar no comentário fixado, então não esquece de conferir aqui, tá bom? E deixa aqui o seu comentário sim, mas faça eles com muito respeito, amor, misericórdia, compaixão com o próximo, principalmente se você não gosta de Dom Vigano, ou pior, né? Se você também tem o mesmo pensamento que ele de não reconhecer o Papa Francisco. Tenha calma nos seus comentários, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo ou até a próxima treta de novo. Tchau!